Pensa construir um assistente pessoal que lê seus e-mails, agenda reunião, coloca tarefas no seu to-do list, lá no seu Notion, e pesquisa contato. Cara, sensacional. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu construí esse agente de forma rápida. Vou abordar quais cenários que eu utilizei no meio, como que eu usei o relevância com múltiplos agentes para criar. Então fica ligado e vamos lá! Bem-vindo de novo ao meu canal. Hoje a gente vai construir um sistema multi-agentes. Além disso, a gente vai ter um review sobre a plataforma Relevância AI. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucas, eu sou engenheiro de eletrônica e engenheiro de telecomunicações. E o que a gente vai ver nesse vídeo? Certamente seria um vídeo que eu queria ter visto quando eu comecei a construir os meus agentes. Nesse vídeo, a gente vai ver automações versus agentes, automações IA versus agentes de IA. Qual que eu devo utilizar? Devo usar uma automação tipo Make, tipo N8N? Devo usar agente? Vou explicar melhor esse ponto posteriormente. E a gente vai dar um overview sobre a plataforma Relevância AI. Por que eu escolhi ela, os principais conceitos que envolvem ferramentas, agentes, sistemas de múltiplos agentes, etc. Automação de IA versus agente de IA. Bom, você pode conseguir resultados semelhantes em ambas soluções. A diferença é que se você utilizar automação, você vai ter mais passos e talvez mais módulos integrados. Isso aumenta a chance de falha do sistema. Até coloquei aqui para ilustrar um sistema criado no Make para entregar o mesmo resultado e um sistema criado utilizando agente de IA. Olha a diferença. Então aqui a chance de falha é muito maior, porque você tem mais componentes no sistema. Então, pela minha experiência, eu percebi que tarefas que são claramente definidas e repetitivas e você tem com bastante clareza os passo a passo dessa tarefa e ela for curta, eu aconselho você usar uma automação de IA. Se for tarefas mais complexas e que os resultados podem variar conforme a necessidade, eu aconselho você usar um sistema de agente. Você vai entender melhor no decorrer do vídeo. Um outro diferencial também quando você cria um sistema de múltiplos agentes é que consegue colocar o humano no loop, que é a solução funcionar como se fosse um copilot. Quando você entra com um problema numa automação IA, você entra com o input e ela sai com o resultado. Quando você utiliza sistemas de múltiplos agentes, você pode colocar um humano para aprovar se aquilo é bom ou não. Vou dar um exemplo. Você criou um sistema de múltiplos agentes que gera arts e posta isso no seu Instagram. Seria interessante um humano aprovar aquele conteúdo. E se não tiver bom, ele solicitar que mude alguma coisa. Então o sistema de agente tem essa vantagem de ter essa função como se fosse um copilot. E onde você não deve utilizar um sistema de múltiplos agentes? Você não deve utilizar um sistema de múltiplos agentes em tarefas que você vai fazer só uma vez. Por quê? Porque para você fazer um agente e fazer um sistema desse, ele demanda muito energia. Não compensa você criar um sistema de múltiplos agentes se você não for utilizar ele várias vezes. Os melhores casos de uso para agentes que eu identifiquei ao longo desses anos: atendimento ao cliente, ou seja, enviar, receber, ler e-mail, WhatsApp, ligação, pré-vendas, SDR, BDR, prospecção de lead, marketing, que é criação de conteúdo, avaliação de conteúdo e permitir que a equipe interaja com esses agentes, parte de recrutamento e seleção, entrevista personalizada de acordo com a função que a pessoa vai ter na sua organização. Faz parte da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e eu vejo que tem grandes aplicações para a parte jurídica. Outro setor é treinamento interno de equipes. Então você monta ali os seus agentes, ele começa a qualificar o seu time interno, análise de dados, gestão de projetos e processos. Então esses são os melhores casos de uso que eu identifiquei para utilizar o sistema de múltiplos agentes. Oportunidade de mercado. Para a empresa, o aumento de eficiência. Então você vai aumentar ali exponencialmente a sua eficiência em comparação de quem não usa inteligência artificial. Por quê? Porque você vai ter a sua equipe e ela vai entregar muito mais junto com esses agentes. Eles vão trabalhar em sinergia. Para empreendedores, então vai ter uma onda muito forte aí de agências integradores, de sistemas legados com inteligência artificial, vai ter especialista de IA, vai ter agência de automação de inteligência artificial. Esse movimento está muito forte lá nos Estados Unidos. E um outro ponto muito interessante: várias pessoas de outras áreas do conhecimento, mesmo sem conhecimento de programação ou tecnologia, vai começar a desenvolver aplicações utilizando inteligência artificial e aplicações robustas. A IA está permitindo que essas pessoas, que por exemplo, a pessoa não sabe codificar, mas ela utilizando uma IA, ela vai conseguir fazer alguns códigos, ela vai conseguir entregar alguns projetos. Então está tendo esse movimento de várias pessoas, mesmo não tendo conhecimento de tecnologia, conseguir desenvolver as suas próprias aplicações ou aplicações para atender outras empresas. E para trabalhadores, vai ter um movimento muito forte no futuro, que é: as empresas não vão contratar mais uma pessoa, ela vai contratar uma pessoa
com os seus agentes, com o seu enxame de agentes. Inclusive eu estava num evento da NVIDIA AI Conference e eu vi uma frase lá que me marcou bastante, que é essa aqui, ó. Nenhuma pessoa é melhor que uma IA, mas nenhuma IA é melhor que uma pessoa usando IA. E o que isso indica? A IA ela não vai concorrer diretamente com os seres humanos, vai concorrer em alguns setores e tal, mas a pessoa que se especializar, que aprender, por exemplo, hoje a criar um sistema múltiplos agentes, ela vai ser muito mais valorizada no mercado. Por que eu escolhi o Relevance? Existem várias ferramentas no mercado, só que nas minhas pesquisas eu identifiquei que no Relevante, que o Relevance ele é uma plataforma de aprendizagem fácil. Se eu fosse mexer aqui com Python, Creo AI ou LangChain, que envolve codificação, eu acredito que a curva de aprendizado do público seria menor. Então eu escolhi o Relevance, por quê? Porque ele seria mais fácil de aprender, ao invés de escolher as outras soluções que eu citei. Então, ele é no-code, a interface é amigável, tem diversos templates na comunidade que você vai poder editar e utilizar. A integração via API é fácil e tem integrações nativas, ou seja, integrações com CRM, Salesforce, com WhatsApp, com RayGen, que é gerador de vídeo, com Eleven Labs, que é gerador de áudio, tem isso nativo. E você também pode integrar com outros softwares. Tem o sistema multi-agentes, que para mim isso é primordial. Tem o link que você consegue compartilhar a aplicação que você cria. Então você criou uma ferramenta, você consegue compartilhar, igual no meu vídeo anterior. Você criou um agente, sistema de agentes, você consegue compartilhar para as pessoas começarem a utilizar os seus agentes, sua equipe, por exemplo. E você também consegue, via a API do Relevance, que outros softwares utilizem os seus agentes. Então isso foi primordial para me escolher. Existem várias ferramentas no mercado. Eu aconselho que você escolha uma e fique bom nela até você entender a estrutura de agentes, LLM, etc. Você aprendeu o assunto. Depois que você aprendeu, aí você pode cair para soluções mais complexas, soluções que você tem um controle maior na sua mão, que roda em servidor, etc. e tal. Por enquanto, eu acredito que o Relevance ele consegue desenvolver projetos MVP muito rápido e com uma qualidade muito boa. Então, os principais conceitos do Relevance AI. O primeiro é ferramentas, o segundo é agentes e o terceiro é multi-agentes. Vamos falar de cada um. Ferramentas. No último vídeo, a gente criou uma ferramenta que você ia lá no LinkedIn da pessoa, colocava as características da sua empresa, que fazia, colocava o link, o nome, e ela ia no LinkedIn da pessoa e montava 3 e-mails baseado nas postagens no perfil do lead, certo? Então, a ferramenta no Relevance, ela executa um fluxo estruturado de análise, que pode envolver LLM, na maioria das vezes, porque fica mais fácil, pode envolver até um código ali no meio, você pode conseguir colocar um JavaScript ou um Python, e também pode envolver consumos de API de outros softwares. Ela é uma pilha, como se fosse uma... Vamos ilustrar aqui como se fosse uma automação lá no Make. Então, você dá um input, por exemplo, lá naquela aplicação do último vídeo, a gente colocou o link do LinkedIn da pessoa, a gente salvou isso numa variável, aí passou por uma LLM, passou por outra LLM, usou uma API do LinkedIn para ela buscar o perfil, trazer as informações, depois a gente tratou e soltou um resultado, que eram as mensagens e os e-mails. A ferramenta, no Relevance, ela pode ser usada por um humano e ela também vai poder ser utilizada por um agente. O outro conceito é um agente, e aqui nessa imagem eu até coloquei, ó, o que esse agente faz? Ele tem um System Prompt, que é, vamos facilitar aqui, como se fosse a persona, e o que esse agente vai poder fazer com as ferramentas que você equipou ele. Eu até ilustrei aqui, ó, esse AI aqui como seria o prompt, System Prompt do agente. Aqui a base de conhecimento, que é onde ele vai extrair conhecimentos específicos da sua empresa ou da função que ele está fazendo. Por exemplo, pode ser uma perguntas e respostas, dúvidas frequentes da sua empresa sobre sua companhia. Então ele vai lá numa base de conhecimento, de texto, ou tabela ou PDF, busca aquela informação e consegue criar uma resposta. Tá? E esse agente ele é equipado com as ferramentas. E é essas ferramentas que dá poder a esse agente de executar tarefas complexas. Porque quando você solicita uma tarefa para um agente, ele vai escolher qual ferramenta ele vai utilizar, baseado no prompt que você criou, para executar tal função. E essas ferramentas pode ser consumo de uma API, pode ser ir na internet ou ir em algum banco de dados pesquisar alguma coisa, pode ser, por exemplo, enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, ligar para a pessoa, várias ações conforme as ferramentas que você equipa o seu agente. Por exemplo, se ele for um agente de escrita de copy para o LinkedIn, ele pode usar aquela ferramenta que a gente criou para buscar as informações do LinkedIn e ter o e-mail. E ele pode usar a ferramenta do Gmail para enviar esse e-mail pro lead. Então você não vai ter que fazer a função humana, porque a gente só criou lá a aplicação que a gente tinha a resposta. No caso do agente, ele conseguiria pegar a resposta de uma ferramenta e já enviar esse e-mail. E se o lead respondesse, respondeu o e-mail. Entendeu? Então,
você consegue criar tarefas mais complexas. E continuando em tarefas complexas, você tem um sistema de multi-agentes. Esse sistema de multi-agentes você já vai conseguir fazer solucionar diversos problemas. Por exemplo, você pode ter um agente que envia e-mail, você vai poder ter um agente que cria tarefas no Notion, um agente que manda áudio. Inclusive, a gente vai criar hoje um sistema de múltiplos agentes que vai executar várias funções. Eu vou abrir aqui o diagrama dele, esse aqui vai ser nosso sistema de hoje, de múltiplos agentes. E o que ele vai fazer? É um assistente pessoal que ele consegue agendar compromisso no meu calendário, ele consegue ver meus compromissos no calendário, inclusive ele consegue convidar outras pessoas. Então, vou demonstrar aqui para vocês agora, vou demonstrar agora, ó. Agende uma... peraí, deixa eu liberar aqui minha tela. Aqui, Telegram. Aí, ó, vamos lá. Agende uma reunião para hoje vamos pôr aqui, meio-dia, com o Chapolin. Então, ele vai lá na minha agenda de contatos, lê o e-mail do Chapolin, ele vai marcar a reunião com o Chapolin e vai mandar o invite para ele e colocar na minha agenda. Ele vai demorar um pouquinho, que os agentes estão trabalhando. Enquanto isso, ó, gostaria de agendar para hoje, dia 9. Ó, gostaria de agendar? Sim. Pronto, ó. Ele marcou a reunião, achou o e-mail do Chapolin, inclusive é um e-mail temporário que eu estou utilizando aqui, ó. Chegou o invite de reunião. Além disso, ele me mandou o link da reunião e mandou o convite para ele. Ó, eu posso usar o áudio para fazer isso. Quais reuniões eu tenho marcado para hoje? Então eu mandei um áudio pro agente. Isso é muito massa. Estou usando o sistema de múltiplos agentes. Ó, ele consegue ler as reuniões que eu tenho hoje. Liste a minha lista de tarefas hoje. Ele listou todas as minhas tarefas. Coloque na minha lista de tarefas gravar vídeo para o YouTube com prioridade máxima. Prioridade alta, aliás. Então, mandando um áudio, você consegue ter um assistente pessoal que faz tudo. Inclusive, a gente pode fazer um assistente pessoal que mande proposta comercial para fulano de tal. E com o que você vai aprender hoje, você vai conseguir fazer isso. Ó, adicionou no meu Notion. Liste as minhas tarefas do Notion. E se eu abrir meu Notion, a tarefa vai estar lá no Notion. É muito da hora, muito da hora. Ó, e ele lista a minha lista de tarefas do Notion. Então vamos ver como é que funciona esse agente. Ele vai funcionar o seguinte: através de Telegram, pode ser WhatsApp, pode ser Slack. Eu utilizei o Telegram porque ele é mais rápido de fazer, eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer. Então, utilizando o Telegram, eu mando um comando para o Make aciona a minha API do Relevance, e o Relevance ele tem um agente de calendário que lê meu calendário, que faz agendamento, ele tem um agente de e-mail que lê os meus e-mails, que envia e-mail, que descobre o endereço de e-mail que está cadastrado na minha agenda, e lista de tarefas que ele acessa o meu to-do list, de listas a fazeres, e atualiza, ou seja, consegue colocar a fazeres no meu Notion. Esse aqui é o diagrama desse agente que a gente testou. Então, bora lá, mão na massa e entender como que funciona isso na prática. Essa aqui é a interface do Relevance AI. Você pode criar o seu login gratuitamente, vou deixar o link aí embaixo. E com o link gratuito você já consegue fazer várias coisas. Então você cria o seu login, você vai acessar uma interface parecida com essa. Aqui você cria os seus agentes e aqui você cria as ferramentas que esses agentes vão criar, igual no último vídeo. Então vamos já olhar a configuração desse assistente pessoal de Lucas. Clicando aqui no assistente pessoal, você consegue ver as conversas que a gente teve com esse agente, depois você vai entender melhor esse contexto de conversa. E aqui nessa engrenagem você consegue ver as configurações do agente. Agente Profile, você tem o nome do agente, você tem a descrição desse agente, que nesse caso, como ele é um agente gerente, você não precisa se importar muito com essa descrição. Se você, nos seus subagentes, ou seja, são os agentes que estão abaixo desse gerente, você tem que caprichar nessa descrição para que o gerente entenda e saiba qual agente ele vai direcionar para fazer determinada tarefa, certo? Então, Core Instruction é o System Prompt,
desse agente. E lembrando, eu vou deixar para download todos esses templates, você vai basicamente editar esse template e entender como que funciona esse sistema. Eu vou deixar os templates do Make e vou deixar os templates desse agente para você criar, começar a utilizar seu assistente pessoal, que vai fazer basicamente tudo, porque você vai conseguir mandar e-mail, ler e-mail, fazer diversas coisas e coisa a mais que você, eu tenho certeza, vai incrementar esse projeto. Eu vou deixar o download para você baixar esses templates e usar no Relevance e os templates do Make para você utilizar também e colocar tudo funcionando, ok? Então esse aqui é o System Prompt, eu aconselho que vocês leiam depois. Então aqui basicamente eu falo a função desse agente, eu explico que ele é um gerente, eu dou o contexto, a ferramenta que ele vai utilizar para se comunicar comigo. Voltando aqui no fluxograma, que talvez não ficou claro, o assistente pessoal ele também tem uma ferramenta de descobrir o telefone do contato, bem aqui. Então ele vai mandar por Make, mandar para o Google, minha agenda do Google, e devolver o telefone, caso eu pergunte o telefone de alguém. E também ele vai me responder pelo Telegram. Então ele vai gerar um webhook de resposta, que é basicamente um link, mandar para o Make e o Make vai me responder, beleza? Isso aqui é a parte de respostas desse agente. Então voltando ao prompt desse agente, esse aqui é o prompt dele, então eu dou exemplos, dou objetivo. Tem um framework de engenharia de prompt que eu vou mostrar e explicar para vocês nas próximas aulas, tá? Então aqui tem explicando como que ele vai utilizar essas ferramentas, o SOP e as notas, que é muito importante você colocar as notas no final, reforçando, porque o agente ele tem uma característica, ele dá mais valor no que está no começo do prompt e no final. Então aqui nos notas você reforça o comportamento que você quer que ele não deixe de fazer. Flow Builder. Esse Flow Builder, então aqui a gente consegue especificar, dependendo da aplicação, você consegue especificar melhor, por mais que você faça um prompt caprichado, nesse Flow Builder você consegue vir aqui, ó, e colocar uma instrução e vir direcionando ele para ele vir fazendo passo a passo. Habilidades, que a gente consegue habilitar as labels, conforme ele vai utilizando as ferramentas para aparecer a label, ó, pesquisando no calendário, feito. Agora enviando e-mails, você consegue colocar as labels. Eu sei que às vezes pode parecer confuso, mas conforme você vai utilizando, você vai entendendo melhor o conceito do relevância. Na parte de tools, você atribui as ferramentas que esse agente vai ter à sua disposição. Então, no caso do assistente pessoal, ele vai ter enviar Telegram, ele vai ter obter o telefone de contato e ele vai ter obter data e hora atual. Na ferramenta enviar Telegram, vou abrir ela aqui, ele recebe o input, que é a mensagem do usuário para chegar no meu Telegram, e utilizando uma LLM tira as formatações especiais, asterisco, qualquer outra coisa que colocar de especial, e utilizando o make, ele manda isso para o make.com usando o método post, o nome message e a variável LLM answer, que é o que o SLLM soltou aqui no fluxo, tá? Depois que ela pegou o input do usuário, salvou na mensagem. Aí eu pego essa mensagem, trato ela e salvo na LLM answer, tá? Que é o output desse bloco aqui. Vou pegar essa variável e mandar isso através de post. Isso vai chegar num cenário aqui no make. E olha só como que funciona. Ó, resposta agente Telegram. Basicamente você vai criar um bloco aqui chamado webhook e ele vai gerar esse link. E esse link você vai colar aqui no relevance e ele vai pegar essa variável e vai enviar aqui para o Make. O Make você pode criar também sua conta gratuita. E o que o Make faz? O Make ele faz automações. Ele consegue integrar vários softwares e fazer automações. Então o que ele está fazendo? Ele vai receber a mensagem do meu... Vamos testar aqui, só para vocês entenderem melhor. Ó. Vamos testar. Ó, vou colocar aqui, ó, teste. Certo? Vou rodar a ferramenta. Então eu vou tratar esse texto, teste, não tem nenhuma formatação especial. E ó, vou mandar pro Make. Chegou aqui no Make, ele vai receber esse texto. Deixa eu rodar uma vez aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Ó, vamos lá. Vou enviar para o Make de novo. Ó. Enviei para o Make, ó. Ele recebeu o texto, ele mandou para o meu Telegram e chegou aqui no Telegram, teste. Então, o agente ele tem essa ferramenta de enviar mensagens. Mas como que esse agente recebe mensagens? É muito simples. Ó, eu vou vir aqui no Telegram e aqui no Telegram eu vou usar esse bootfather. Aqui, ó, eu vou colocar start e aí ele vai ter todas as instruções para você criar o seu bot. Então você colocou new bot, ele vai te dar uma chave de API, etc. Que essa chave que eu vou até borrar a minha, essa chave que você vai utilizar
aqui no Make, tá? E o Make também vai pedir uma informação que chama ID único. Então, para você conseguir esse ID, você vai pesquisar aqui ó, no Search, você vai pesquisar o Bootfather para você criar o seu bot e você vai pesquisar esse User Info Bot e ele vai te dar esse ID. Com esse ID em mãos, você vai criar esse bloco. Para você criar um bloco no Make, é só você clicar 2 vezes ó, e ele cria, tá? No caso, eu não vou usar. E aqui ó, você vai configurar o seu assistente pessoal. Você vai clicar em adicionar, vai colocar aquela chave, colocar aquele ID e ele vai comunicar. Ou seja, tudo que chegar no seu Telegram... Ah, e detalhe, o seu tipo de bloco tem que ser esse aqui, ó, Watch Update. Então, quando você criar um bloco aqui no Make, ó, você consegue definir o estilo dele. Ó. Então, aqui, ó, Telegram Bot, você consegue definir o estilo desse bloco. Então, para que serve? Tudo que chegar no seu Telegram nesse bot, você vai pegar essa mensagem, rotear ela, e aqui no caso, se for uma mensagem de áudio, eu vou passar pelo GPT para ele transformar isso em texto e mandar via HTTP, webhook também, para o meu Relevance. Mas aonde que eu consigo esse link do Relevance? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no Relevance, você vai nessa opção aqui, ó, no agente pessoal, que é ele que a gente quer usar, Custom Webhook. E ele vai te dar aqui, ó, a chave para você usar nesse bloco de HTTP aqui do Make. Você vai colar ele aqui, você vai colar esse JSON, você vai deixar essas configurações aqui, ó, vou deixar pronto para vocês. Estou tentando simplificar para não ter que abrir o que é cada função. Eu quero que você veja esse vídeo e consiga copiar ele e depois se aprofundar nos conceitos principais, ok? Então aqui no JSON, você vai colocar esse JSON aqui, que eu vou deixar disponível, beleza? Com o ID do agente, que está disponível no link do agente, quando você criar esse novo agente, tá? Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. No link do agente, você tem tipo essa chave que você vai colocar naquele JSON. Para quê? Porque quando você mandar mensagem, para ele saber para qual ele vai conectar no Relevance, mas para ele saber para qual agente que ele vai usar. É esse identificador. E esse próximo identificador aqui, ó, antes desse interrogação, esse próximo identificador é a conversa. Por quê? Porque eu não quero que toda vez que a gente mandar uma solicitação para o nosso agente, ele abra uma nova janela de contexto, que ele pode esquecer. Às vezes eu estou no mesmo contexto ali falando de um e-mail para alguém, corrigindo, confirmando, e se toda vez eu mandar uma solicitação nova para o Relevância, é como se fosse lá no GPT, você sempre vai criar uma conversa nova. Então, para ele manter nessa conversa, você vai utilizar esse código aqui. E esse código você vai colocar aqui, ó, Conversation ID, tá? Você vai usar esse JSON. E esse modelo de JSON, para quem tem curiosidade, tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, esse modelo de JSON vai estar aqui, ó, API. E esse Custom Webhook vai estar aqui, ó. Então aqui a gente tem o endpoint, né? E aqui ó, a gente tem o modelo, ó, tá vendo? Esse aqui é aquele JSON lá. O que eu acrescentei no JSON? A janela de contexto, que é a conversa, que é essa conversa aqui, ó. Para ele sempre, tudo que a gente pedir, sempre ficar na mesma conversa, beleza? Então, esse é o nosso cenário de automação. Então, chega aqui, nosso assistente pessoal, mensagem. Eu roteio essa informação, se for áudio, para cá. Então, eu pego somente... Aqui você filtra o que vai vir na mensagem. A mensagem vem um monte de coisa. Hora, confirmação, um monte de coisa. Você vai pegar esse bloco aqui, ó, de message, voice, file ID. Lembrando, novamente, esse template vai estar pronto. Então, isso aqui já vai vir basicamente pronto. E aí, eu jogo pro GPT. Você vai ter a sua chave de API lá. Pego somente o texto, faço o download. Ele vai fazer o download. Aliás, esse bloco aqui vai fazer o download da mídia. Com esse download, eu vou jogar para o GPT e o GPT vai traduzir para texto e eu vou mandar esse texto, esse campo texto, aqui ó, text, que o GPT vai soltar, tá vendo? Esse campo text, ó, junto com a chave do agente e com a ID de conversa, eu vou mandar para o nosso agente. E o nosso agente vai receber essa mensagem do Telegram. É por isso que quando eu faço as solicitações, essa mensagem chega no Relevance, que é esse fluxo aqui, ó. A gente criou o nosso bot, certo? Ele mandou uma mensagem para o Make, que é o cenário que você viu, e ele encaminhou essa via API, via webhook, ele mandou essa mensagem para o agente. O agente pegou essa mensagem, vai tratar, fazer as coisas que ele tem que fazer aqui durante o cenário, e ele vai responder utilizando aquela outra ferramenta que eu citei, que é a aplicação de resposta, ok? Então, seguindo no nosso agente, essa aqui é a ferramenta de enviar Telegram. Do agente enviar Telegram, eu já mostrei a de receber Telegram, certo? Então, a gente vai aqui para as aplicações, as ferramentas que ele está equipado. Então,
obter telefone e endereço de contatos. Como que funciona essa ferramenta? Como que eu construí ela? Então, ó, a gente vai aqui em Build, a gente vai receber o nome do contato que a gente vai pesquisar, ele vai lá, através de um webhook lá no Make, e o que vai acontecer no Make? Eu criei um cenário aqui no Make que vai receber esse nome de contato e ele vai lá na minha agenda do Google. Então, através desse link, através desse link aqui, ó, de webhook, vai chegar essa busca. Vamos fazer um teste? Ó, vou rodar ele aqui uma única vez. Então, meu agente está lá e ele tem que fazer uma busca de contato, certo? Então, ele vai colocar aqui, ó, Chapolin. Vou rodar. Ele vai executar, vai vir aqui no Make, ó, chegou aqui no Make, ó. O que chegou no Make? Chegou o nome Chapolin, ele vai lá no Google, eu separei o campo Name, que é o que chegou no webhook, certo? Eu loguei com a minha conta do Google e ele vai entregar o resultado. Qual o resultado que eu quero? Eu setei aqui num filtro, ó, o endereço de e-mail e o telefone. E ele vai devolver essa resposta através de um webhook de resposta. É muito importante você colocar esse bloco, o webhook response. Então, pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai devolver essa resposta por relevância. E o que chegou aqui no relevância? Chegou, ó, o nome do usuário é Chapolin Colorado, o telefone dele é tal e o e-mail é tal. Olha só. E essa ferramenta, ela vai devolver para o agente. Vai devolver para o agente essa informação. E o agente pode pegar, por exemplo, esse endereço de e-mail e mandar um e-mail, que foi o que aconteceu. Ou ele pode mandar um Telegram para ele, um WhatsApp, depende da ferramenta que você equipou esse agente e do prompt que você colocou. Então, essa aqui é a aplicação de enviar e-mail que está equipada no agente. A próxima aplicação, vou abrir ela aqui rapidinho para vocês entenderem, mas as LLMs, elas precisam de um script para poder saber a hora atual. Então, isso aqui é um script muito simples que você pode criar lá no GPT ou... No caso, você vai copiar, né? Você pega aqui pronto e ele só vai trazer a hora atual para o nosso agente saber a hora e a data atual, beleza? Então, eu equipei ele também com essa ferramenta de obter hora atual e essas são as ferramentas que estão aplicadas, que estão equipadas no nosso agente assistente pessoal, ok? Agora a gente vai partir para os subagentes. Ele tem à disposição dele agente de e-mail, agente de calendário e agente de Notion, ok? Vamos primeiro para o nosso agente de e-mail. O que esse agente vai fazer? Ele vai descobrir o endereço de e-mail, utilizando aquela ferramenta lá de contatos que eu mostrei agora. Ele vai enviar e-mail e ler e-mail. Como que ele vai fazer isso? Vamos clicar aqui no nosso agente, vamos ler o prompt desse agente. Ó, qual que é o prompt? Perceba que aqui eu não preocupei em segurar a conversa numa janela de contexto. Por quê? Escrever e-mail sempre vai ser uma nova janela de contexto. Então, não preciso segurar aqui. Então, toda vez que eu pedir uma tarefa para esse agente, ele vai criar uma nova conversa, ok? Então, aqui nas configurações dele, tem uma descrição que explica o que ele faz, porque o gerente ele tem que entender o que esse agente faz para poder direcionar a tarefa para ele. Tem o prompt, então aqui o prompt explicando onde que ele vai conseguir o contato, qual ferramenta que ele vai utilizar para enviar e-mail, para obter e-mail, etc. E ele tem as ferramentas. Qual que é a de obter e-mail? Então, o Relevance ele tem de forma nativa integração com a API do Google. Esse agente vai informar alguns filtros, tá vendo? Por que é interessante você começar a usar agente para usar as ferramentas? Porque ele já consegue escrever muito rápido os inputs. Então, às vezes você tem uma ferramenta, tem que entrar com vários inputs, por exemplo, data no formato ISO, nome completo, não sei o que, alguma formatação especial, a gente já faz isso para você. Então, você entra com linguagem natural, ele trata isso e manda para a ferramenta e ela devolve a resposta. Então, como que ele vai obter os e-mails? Ele vai pegar o input. Nesse input, a gente tem lido ou não lido, se tem um domínio específico, se quantidade, quantos e-mails eu quero ler. E aí você loga aqui no e-mail, vou até borrar meu e-mail aqui, pega as variáveis, não vou ficar entrando muito qual variável eu escolhi, como que eu fiz para não ficar longo demais esse vídeo. A gente vai jogar essa resposta numa LLM, certo? E vai devolver os e-mails para esse agente. A próxima ferramenta é enviar e-mail, que é muito parecido, só que em vez de ler os e-mails, ela vai enviar através da aplicação do Google. Então, ele vai vir, vai colocar o endereço de e-mail. Se for uma conversa, se for uma resposta, ele vai colocar esse thread ID do Google. Então, lá no Make, você consegue extrair esse thread ID, ou no próprio Google mesmo. Ele vai colocar o assunto, o corpo do e-mail, e vai usar a sua conta do Google e disparar esse e-mail.
A próxima ferramenta é a de hora atual. Você já sabe por que é de hora atual? Porque se ele quer filtrar os e-mails em determinado período, ele tem que saber a hora de hoje para ele poder jogar nos parâmetros da ferramenta de busca, ok? E obter endereço de e-mail, que é o que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então esse é o nosso agente de enviar e-mail, certo? O próximo agente que vamos ver vai ser o de calendário. O que esse agente de calendário faz? Vamos lá no prompt dele. Então perceba que através da interface de relevância eu consigo clicar no agente e já ir lá na configuração dele. Então aqui no nosso agente de calendário ele consegue marcar reunião, ler reunião e obter o endereço de e-mail para quê? Porque para você poder marcar uma reunião com alguém, você vai precisar buscar o e-mail se ele estiver na sua agenda. Inclusive no mesma linha ou no áudio você pode falar marca reunião com fulano de tal, arroba tal e mande um e-mail para ele agradecendo, informando que eu já mandei o convite com a reunião e mande um WhatsApp ou um Telegram. Ele já faz completo, que ele vai usar todos esses agentes. O gerente ele vai acionando todo mundo e vai fazer essa tarefa completa, certo? Então aqui a gente tem a ferramenta de criar um evento no calendário, que é basicamente a gente pega os inputs do horário, nome do evento, duração da reunião, e-mail dos convidados. A gente vai usar um cenário no Make para fazer isso. Por quê? Porque no Make eu tenho mais controle de quais variáveis eu vou utilizar e o Relevance não tem essa integração direto com o Google Calendar, certo? E como que é esse cenário lá no nosso Make? Aqui no Make, para criar um evento no calendário, é bem parecido com o de e-mail. Então ele vai receber as informações para criar o evento, ele vai usar um router aqui e ele vai fazer uma integração aqui com o Google e criar, utilizando event name, quando começa, a duração, e ele vai criar esse evento lá na sua agenda. Lembrando, você deu esse input no seu assistente e ele descobriu qual agente faz isso melhor e já cria automaticamente, certo? Então essas foram as ferramentas que tem no nosso agente de calendário. Vamos para o próximo agente. Nosso próximo agente e último é o agente do Notion. Aqui no agente do Notion, ele tem o prompt. Aconselho vocês sempre ler esse prompt com calma. Você pode fazer também passo a passo ali. Pega o modelo e vai replicando, você vai entender bem. Ele tem a ferramenta de ler, que é exatamente, ele vai lá, cria um webhook com a informação que você precisa, o agente passa isso para o cenário e ele lista. Então chega o webhook aqui no cenário, ele lista isso e vê um monte de inputs, então você tem que usar esse Array Aggregator para agregar essas informações e devolver isso para o relevância. Ele vai devolver para esse agente vai devolver para o seu assistente pessoal, certo? E ele tem uma ferramenta parecida que é a de agendar coisas no Notion. Vamos voltar aqui. Atualizar Notion, que é igualzinho. Vou abrir de atualizar aqui. Igualzinho. Atualizar. Então ele vai mandar a tarefa e a prioridade. Lembra que eu mandei o áudio lá? Agende, tal, com prioridade tal. Ele vai pegar essas duas variáveis, mandar através do webhook no método post com a variável task e priority aqui no Make. Criar eventos Notion. Ele vai receber esse webhook lá do Relevance e já vai jogar para o Notion, certo? E o Notion vai receber esse to-do list. Você vai abrir seu Notion lá e vai ver os to-do list das atividades que você criou. Vou voltar aqui. Então, esse foi o nosso agente. E eu aconselho você vai falar, não, Lucas, foi muito corrido. Eu gostaria que você criasse, Lucas, do zero. Crie um vídeo. Porque se eu for criar do zero, criando um bloquinho, fazendo as integrações, vai ficar um vídeo bem longo ali, de umas 2 horas e meia. A ideia desse vídeo é mostrar o flow, o fluxo total e deixar disponível para vocês fazer download e testar, certo? Eu quero responder todos os comentários. Eu achei incrível, estou usando todos os dias. Cara, você acostuma. Por exemplo, eu acordo. Quais são meus principais e-mails? E eu setei lá no prompt. Quais são os principais e-mails que ele deve mandar? Meu chefe mandou tal coisa. Mande e-mail para fulano de tal. Marque tal reunião. Coloque no meu to-do list. Eu estou numa reunião presencial. Coloque no to-do list tal a fazer. E já chega lá no Notion. Então isso é incrível. No próximo ano, 2025, eu tenho certeza que vai bombar esse lance de agente. Já tá. Já começou a onda muito forte. Tem até algumas citações aqui, ó. Umas citações, olha só. Isso aqui é a citação do Bill Gates. Os agentes não vai apenas mudar a forma como todos interagem com os computadores. Também vão revolucionar a indústria de software, provocando maior evolução na informática desde que passamos de comandos de escrita para ícones de toque. Bill Gates. Então tem várias citações, vou deixar esse link aqui também na descrição. Concluindo, se você quer uma aula completa de como que faz passo a passo, deixa aqui. Eu vou gravar uma série, ou então eu gravo uma aula completa criando passo a passo. Como que eu criei a integração no Telegram. Eu mostrei o workflow e vou deixar os templates prontos para você conseguir executar.
Mas se você tiver dúvida de como que faz, como é que você, sabe? Lucas, tem uma condicional aqui dentro de um bloco que eu não estou entendendo. Manda para mim, eu vou te responder. Talvez eu pegue até seu e-mail, te mando um WhatsApp. Eu vou deixar um link de um grupo aqui para você entrar no WhatsApp. O que você tiver dúvida, eu te ajudo a construir esse agente do zero para você otimizar suas tarefas e aprender como que usa IA no seu dia a dia, para você aprender como criar agentes, por exemplo, que cria proposta comercial. Então, às vezes você está no trânsito, manda um áudio. Eu falei com fulano de tal, cria uma proposta comercial, envia no e-mail dele, tal, cara. Isso é muito fácil, muito rápido, muito simples e ajuda bastante no dia a dia. O intuito desse vídeo foi fazer um overview, apresentar um pouco melhor o Relevance, aprofundar um pouco nas estruturas e entender como que funciona o flow de múltiplos agentes dentro do Relevance. É um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo e falou! Let me show you what